eu gostaria de fazer um convite especial hoje, né? E aos senhores que estão acompanhando a gente, nós vamos receber mais um pré-candidato à presidência da República. Dessa vez, nós recebemos aqui de forma remota André Janones, do Partido Avante. André, obrigado pela gentileza de atender os microfones da Jovem Pan. Eu conto com a participação de Fabiana Barroso, a nossa comentarista Pan. Muito boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Fabiana. Eu quem agradeço pela oportunidade. Para mim, que tem um desafio aí maior até do que meus principais concorrentes no quesito taxa de desconhecimento, que ainda é muito grande. Então, cada minuto aqui para mim é muito caro para que a gente possa falar um pouco aqui sobre a nossa história de vida e principalmente as nossas propostas para o Brasil. Então, o que eu costumo fazer, André? A gente faz uma pesquisa rápida sobre o candidato, até para ter, no estilo do eleitor, né? Então eu digito lá, André Janones. O que aparece do André Janones? Ele surge em 2018 com a movimentação de caminhoneiros. Aparece, e eu gostaria já de começar com esse assunto, que eu acho que é o mais polêmico, de um suposto envolvimento do senhor, no gabinete do senhor, com rachadinhas. Isso é fato? Não existe, até o presente momento, e acredito eu, não existirá nenhuma denúncia no Ministério Público, qualquer procedimento investigatório aberto que me investigue, não só em relação a esse fato em si, mas em nenhum quesito de ilegalidade, de qualquer ato ilícito que a gente tenha praticado no mandato. Isso é uma denúncia vazia, né? Denúncia entre aspas, né? Eu acabei de dizer que não tem denúncia, é uma denúncia vazia, porque para mim, principalmente que sou advogado, a denúncia ela tem que atender uma série de requisitos. Aquilo ali não é uma denúncia no sentido formal. Você vai lá no site do MPF, coloca lá qualquer notícia que você quiser, clica lá em enviar, dá um print e depois divulga em alguns setores da imprensa, principalmente através das redes sociais. E aí a gente começa a falar sobre fake news, né? Eu estava acompanhando aqui a Jovem Pan, essa discussão sobre fake news, e foi isso, fui vítima de uma fake news que até o presente momento não resultou em qualquer processo investigatório. Então, se eu entrar agora no site do MPF, eu consigo emitir uma certidão de nada consta. Janones, não tem nenhuma investigação no Ministério Público de Minas Gerais a respeito de uma suposta rachadinha envolvendo lá a senhora Leandra, que seria aquela que teria recolhido esse dinheiro, o denunciante, que é o Fabrício. Isso não existe, isso é fake news. Não existe mesmo estando estampado nos jornais. Não está estampado nos jornais, está estampado em uma única revista e sem nenhuma materialidade. Não existe qualquer denúncia. Olha a profundidade do que eu estou dizendo. Não estou dizendo que eu não pratiquei o ilícito, eu estou dizendo que não existe qualquer procedimento investigatório e se eu entrar agora no site do MPF, eu consigo imprimir uma certidão de nada consta. Não existe qualquer investigação em curso. Eu quero acreditar, né, na boa-fé do Estado brasileiro, na lisura do Poder Judiciário brasileiro. Eu não acredito que o nosso Estado permita que qualquer cidadão seja investigado sem um mínimo de indício de materialidade, ou pior, sem que esse cidadão tenha conhecimento dessa investigação, principalmente para mim, que sou advogado, então tenho exato conhecimento dos trâmites legais, do que pode e do que não pode ser feito. Quero acreditar que o Estado brasileiro não faria uma investigação de maneira ilegal, ilícita e, o mais grave de tudo, sigilosa. Então, André, vamos lá. Não tem denúncia contra o senhor. Agora a pergunta é a seguinte: o senhor já fez isso alguma vez na sua vida? Nunca fiz na minha vida, graças a Deus, e seguramente nunca o farei. Entrei no meu mandato como um homem simples, um homem sem posses, estou aí na metade do 4º ano do meu mandato, continuo exatamente como eu entrei. Queria ter a oportunidade, William, até teve uma entrevista que eu dei, se eu não me engano, na CNN alguns meses atrás, no início dessas falácias, dessas fake news, e o entrevistador me perguntou assim: Janones, qual providência você vai tomar? A gente soube que tem uma denúncia. Eu falei: olha, eu vou peticionar, né, e vou pedir para abrir mão, ao contrário do bandido do presidente Bolsonaro, que é corrupto, ladrão, bandido, chefe de esquema de rachadinha, ali sim, com prova, com materialidade, uma investigação certa. Então, ao contrário do bandido miliciano, eu disse o seguinte: olha, eu vou fornecer, né, já no primeiro momento eu vou entregar uma petição abrindo mão do meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Falei isso numa entrevista. No dia seguinte, o advogado que cuida
do jurídico nosso entrou em contato e falou: Janones, você não gosta de divulgar fake news, mas você falou uma coisa ali que você não pode fazer. Eu falei: o quê? Ele falou: você não tem como peticionar abrindo mão do seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Eu disse: por quê? Ele falou: porque você não está sendo investigado, não tem processo. Então, eu não tenho como peticionar. Ao contrário do bandido miliciano do Flávio Bolsonaro, que entrou e está recorrendo até hoje no STF, porque não pode quebrar o sigilo bancário dele, nem o fiscal, nem o telefone. Né? Quem deve, teme. Se quem não deve, não teme. Quem deve, teme. Então, ali sim, a quadrilha Bolsonaro, né, com a prática da rachadinha, tem esse hábito de brigar até a última instância para o sigilo não ser quebrado. Eu não quero sigilo, nunca vou pedir sigilo, porque para mim sigilo só beneficia bandido. Bom, eu até, em função de você ter citado o nome do presidente, quero dizer que o espaço está aberto para que o presidente se pronuncie sobre isso. Janones, rachadinha é uma coisa que aparece no teu histórico, você fala: nunca fiz, não tem denúncia no Ministério Público de Minas Gerais. Uma outra situação que aparece é que você teria destinado R$2 milhões para exposição com show de um artista, de um cantor em Minas Gerais, justamente na prefeitura de Ituiutaba. Isso é fato? Fato, isso aí eu tenho orgulho de dizer, vou continuar fazendo. Foram R$1.900.000 para a realização da feira, dos quais R$1.400.000 para realizar 10 shows nessa feira agropecuária. Entre esses 10 shows, um show do Gustavo Lima, que esteve envolvido nessa polêmica e etc. E aqui, William, abri uma deixa, né, de repente, alguém está assistindo essa entrevista aqui, um jornalista sério, de um grande veículo de comunicação, um repórter investigativo, que ele possa se atentar para o que aconteceu em Ituiutaba, investigar o que acontece nas outras prefeituras. Por que a prefeitura de Ituiutaba conseguiu realizar 10 shows, contratar, né? Não realizou ainda porque a festa é só em setembro. Por que a prefeitura de Ituiutaba consegue contratar 10 shows por R$1.400.000 e a prefeitura de Conceição do Mato Dentro, só para exemplificar, com R$1.200.000 ela contrata um show do Gustavo Lima. Então, que milagre é esse que a prefeitura de Ituiutaba consegue, que com R$1.400.000 ela contrata 10 shows e as outras prefeituras não conseguem fazer? Destinei e continuarei destinando. Lembrando que 90% das minhas emendas, 95% na verdade, foram destinadas para as áreas de saúde e educação em vários municípios do estado de Minas Gerais, e 5% dessas emendas a gente destinou para a área de cultura, entretenimento, lazer, que é o dever do Estado e meu, enquanto homem público, é levar recursos não só para a saúde, mas para a saúde, para a educação e também para lazer, cultura e entretenimento, é o que determina a Constituição Federal. Janones, então assim, esses levantes contra a sua figura pública, o senhor acredita que isso esteja relacionado com o seu histórico de vida? O senhor foi cobrador, não é isso? O senhor esteve envolvido num grande movimento de caminhoneiros e o seu nome apareceu, o senhor acabou se tornando uma liderança. O senhor acredita, em função de o senhor não ter esse histórico de um político desde cedo, ou fazer parte dessa política tradicional brasileira, é por isso que o senhor sofre esses ataques, é isso? William, na minha visão, olhando o meu passado, meu histórico, né, principalmente até eu chegar na Câmara dos Deputados, sim, é coerente a sua fala e eu atribuo a isso, né? Preconceito estrutural que existe no nosso país, de você não ter nenhum histórico de grandes políticos na família, não ser um homem de posse, etc. Mas eu te confesso que depois que eu chego na Câmara dos Deputados, e agora, principalmente nesse desafio gigante, que eu tenho total consciência do tamanho do desafio que é a disputa da presidência da República, mas eu acho que nesse momento eu sofro esse tipo de perseguição, entre aspas, por um outro motivo, que é o fato de eu não entrar no debate ideológico. Alguns minutos atrás aqui eu fiz pesadas e severas críticas ao presidente Bolsonaro. Pois bem, e eu estou sendo atacado por estar levando lá na minha cidade, através de destinação de emendas parlamentares, um cantor sertanejo que é bolsonarista. E esse ataque da esquerda, por exemplo, não é porque ele está preocupado com o dinheiro público, não é porque eles acham que não pode se gastar com dinheiro, não pode se gastar dinheiro público para a realização de eventos artísticos. Eles utilizaram um pretexto para tentar atingir o presidente Bolsonaro e vice-versa. A mesma coisa, quando alguns setores da direita me atacam, é para tentar naquela pauta ali, o Janones é populista, ele está defendendo aqui a lei de incentivo à cultura. Então, veja bem, eu sempre vou estar apanhando de um lado e do outro.
Porque as minhas críticas severas e pesadas, ela é a maneira como a política no Brasil é conduzida, mas não especificamente pelo presidente Bolsonaro, mas a maneira como ela é conduzida nos últimos 20 anos, porque Lula e Bolsonaro é farinha do mesmo saco, né? Ambos estão sentados no colo do sistema financeiro. Ambos estão sentados no colo dos grandes banqueiros. Então, não existe diferenciação. Lula e Bolsonaro é uma coisa só. E aí, quando um deputado da direita, por exemplo, utiliza a tribuna para defender o presidente Bolsonaro e para falar mal do presidente Lula, é fácil ser valentão quando você tem uma turma para te defender. Porque lá no meio vai ter vários deputados da base do governo para defendê-lo. E vice-versa. É fácil para um deputado do PT usar a tribuna para chamar o Bolsonaro de genocida, porque lá no plenário ele vai ter a turma da esquerda todinha para defender ele e ele ficar valentão. O meu desafio é gigante, porque quem eu tenho do meu lado para me defender é o povo. São principalmente os mais pobres, os mais carentes, a classe média, são essas pessoas que eu tenho. Então, esse ódio deste lado contra mim não é um ódio contra o André Janones, mas é um ódio contra as pessoas que eu represento. André, eu vou falar o que eu falei para o Pablo Marçal aqui, que também é pré-candidato à presidência da República. Esse primeiro momento é um momento onde a gente puxa essas informações que estão circulando para a gente poder esclarecer o público e você ter a oportunidade de falar sobre esses assuntos. Geralmente isso não acontece no início de uma entrevista, mas a gente adotou isso porque é uma maneira que você tem para poder falar com o teu eleitor e explicar. Quanto aos ataques, seja Lula, Bolsonaro ou a qualquer outra pessoa, a ideia da nossa entrevista é que você possa apresentar a sua plataforma de governo ou seus planos para o país. Mas isso é uma escolha sua, a narrativa dessa entrevista. Nós vamos provocar o senhor e o senhor adota a estratégia que o senhor achar melhor. Eu vou passar a palavra agora para a Fabiana Barroso. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao nosso quadro aqui de eleições. E eu realmente vou até frisar essa parte que o William Travassos acabou comentando. A nossa expectativa é de que realmente o senhor seja conhecido. O senhor começou dizendo, né, que tinha essa barreira a ser enfrentada. Então, eu só vou lhe dizer, como advogada também que sou, que o devido processo legal, assim como no seu caso, que o senhor apontou do Ministério Público, das demais partes, sem a gente polarizar, também depois merece, né, o devido direito de resposta, que eu estou me referindo ao senador Flávio Bolsonaro, que foi citado também pelo senhor. Vou estender o convite a ele também, se ele quiser fazer direito de resposta. Mas aproveitando então esse gancho para conhecer o que o senhor pensa a respeito disso, nós vemos que a população, de uma forma geral, o povão mesmo, está muito modificado nos últimos 5 anos em relação à política. Sei que você vai me entender, porque você veio do berço disso aí em 2018, se enfrentou a política, foi lá contra o governo do Michel Temer. Eu sei muito bem a sua trajetória, mas a gente sabe que a população está curtindo até falar um pouco de política. Eu acho isso positivo, não acho isso negativo, porque vai se quebrando paradigmas e pessoas, até como o senhor, pode chegar, né, a cargos que estão sendo pleiteados, porque a democracia é livre. Com vista nesse meu argumento de que está polarizado e nós temos aí um cenário para a presidência da República bipolar, eu falo bipolar porque tem 2 polos, entre direita e esquerda, Lula e Bolsonaro, o senhor se enxerga como a famosa terceira via, ou o senhor se coloca como outra via, que não seria essa terceira, e como o senhor enxerga essa polarização que eu acabo de mencionar? Fabiana, primeiro, eu concordo 100% com a sua análise. Eu não sou nenhum lunático, eu tenho total consciência do tamanho do desafio que eu estou me propondo a enfrentar. Sei que eu não sou o favorito e mesmo que eu seja eleito presidente da República, com a faixa no peito, eu vou dizer que eu não era favorito, que não era o normal, o caminho natural que eu vencesse as eleições. Mas, vez ou outra, o imponderável bate às portas, né? Então, eu tenho hoje, segundo o Datafolha, se você excluir aquela parcela das pessoas que dizem conheço de ouvir falar, eu tenho 14% só de conhecimento. Eu até costumo usar uma expressão assim, 86% do Brasil não sabe que eu nasci, né? Não sabe que eu existo ainda, não é que não conhece bem o meu trabalho. Então, esse é o meu desafio, romper a barreira do desconhecimento. Ao contrário, por exemplo, do ex-governador de São Paulo, João Dória, que atingia nas pesquisas um patamar de cerca de 90% de conhecimento, mais de 90%, e ele não conseguia conquistar o voto. O meu desafio é o contrário,
você vê ali que cerca de 25% das pessoas que sabem, já ouviram o nome André Janones, declaram o voto em mim. Se eu conseguir vencer essa barreira do desconhecimento, e repito, é um desafio gigante, eu não tenho dúvida nenhuma que essa candidatura, que hoje ainda não é competitiva, se torne uma candidatura competitiva. E aí eu vou utilizar a expressão que eu tenho utilizado. Na minha visão, eu represento a segunda via. Bolsonaro e Lula dividiram o poder aí nos últimos 20, 28 anos e não mudaram em nada a realidade do povo brasileiro. A gente continua com níveis gigantes de desigualdade social, um sistema que enriquece cada dia mais os banqueiros, cada dia mais medidas sendo aprovadas que vão de encontro com os interesses do sistema financeiro, e a população continua sem grandes avanços, principalmente na área social. Então, esse é o meu desafio, vencer a barreira do desconhecimento. Para isso, eu tenho que lutar com as armas que eu tenho nas mãos. Hoje eu tenho 3. As minhas redes sociais, que é o principal meio de comunicação meu, os encontros partidários, a gente tem feito encontros, estou em um partido pequeno, que não tem uma grande estrutura, não tem uma militância ativa, mas essa pequena militância que o partido tem hoje, ela está à minha disposição. Então, o Avante, ele não tem 2 alas, a ala pró-André Janones e a ala contra o André Janones. Ele é um partido unido em torno da minha pré-candidatura. E o terceiro é esse que eu disse aqui, e agradeço mais uma vez a vocês, de tentar aproveitar cada minuto, cada espaço, em qualquer emissora, em qualquer telejornal, para a gente poder tentar ficar mais conhecido. É essa a estratégia que eu tenho, porque eu não tenho outras armas nas mãos. Eu não tenho grandes partidos coligados, eu não tenho uma grande estrutura que me permita viajar mais do que eu estou viajando. E, além de tudo, eu ainda tenho o meu mandato de deputado federal, que eu não abandonei, eu nunca cancelei, nunca cancelarei. Um único compromisso como deputado federal para cumprir a agenda presidencial. André, você na tua fala, hoje você já falou acho que umas 2 ou 3 vezes em banqueiros, acho que 2, para ser mais preciso. Em algum momento você falou que os bancos são o câncer do Brasil. Por que você falou isso? E por que motivo você acredita nessa doença brasileira? William, se você pegar os números da nossa economia, se você entrar no quesito arrecadação, você vai ver que não existe crise para o sistema financeiro. Olha a situação que o nosso país está hoje, e aqui eu não estou falando agora, não estou falando só de executivo, não, estou falando da política nacional, não estou falando só de presidente da República, de ex-presidente da República, estou falando de nós na Câmara dos Deputados, do Senado, de toda a classe política. Todos nós somos responsáveis por isso que está acontecendo no nosso país há décadas, e ninguém tem coragem de enfrentar essa situação. O que a gente tem hoje são candidatos à presidência da República que batem, né, no sistema financeiro aqui, na rede social ou na televisão, mas antes de bater ele pede autorização lá na Faria Lima. E quando você pega, olha, a gente nessa situação que o país está, com a gasolina com o preço nas alturas, com o preço dos alimentos nos valores que está, a inflação, a gente teve coragem de aprovar agora, com o meu voto contrário, nós aprovamos há cerca de 15 dias atrás, uma medida para autorizar os bancos a tomarem a única casa, a casa que representa o bem de família de quem tiver alguma dívida. Mais uma informação chocante, William, que poucas pessoas sabem disso. Sempre que eu falo a primeira vez, alguém fala, mas tá certo, é isso mesmo. Você tem no Brasil 5 famílias, não é 5% da população brasileira, são 5 famílias que detêm sozinha a mesma riqueza de 50% do país. Ela tem a mesma riqueza de metade da população brasileira, de 100 brasileiros. Isso sozinhas. E só mais um dado, a agiotagem é proibido ou é permitido? Depende, no Brasil, se for para os banqueiros, é permitido. Prova disso. Se você hoje pegar R$100 num caixa eletrônico, daqui 5 anos você vai estar devendo 13,9 milhões de reais. Foi lá no caixa eletrônico, fez um empréstimo de R$100, ficou desempregado, não conseguiu pagar. Não está errada essa conta, não. Podem checar depois que vocês vão ver. Você vai estar devendo 13,9 milhões de reais. Ao passo que se você colocar R$100 na poupança, você vai estar devendo cerca de R$150. A gente está aqui discutindo ideologia de gênero, escola sem partido, se deve liberar o porte de arma, se o Daniel Silveira está certo ou errado com as críticas dele em relação ao STF. A gente está discutindo isso, o bonde está passando. A gasolina continua alta, o preço dos alimentos nas alturas, e só tem uma turma que está ganhando do início ao fim. Ganhou na pandemia, ganhou antes da pandemia e vai continuar ganhando.
o sistema financeiro, os banqueiros. Se a gente não tiver um governo disposto a enfrentar isso, a gente nunca vai promover as mudanças no nosso país de forma significativa, né, tendo o que para mim deveria ser o nosso objetivo principal, que é a diminuição da desigualdade social, diminuir a distância entre o mais rico e o mais pobre. Eu vou aproveitar, então, candidato, falar exatamente desse ponto que o senhor está afirmando. Os bancos, eles não financiam, então, os títulos de dívida pública, pelo que o sistema que é montado até hoje, geralmente assim. Então, diante dessa sua explicação aí, em desfavor dos banqueiros, como que o senhor resolveria o problema da dívida pública sem esse ativo aí desse financiamento que os bancos acabam intermediando? Fabiana, o que eu proponho, na verdade, é uma série de medidas, não existe solução mágica de você chegar na presidência da República amanhã, apertar um botão e todos os problemas do país estão resolvidos. Eu sempre tenho dito o seguinte, qualquer candidato à presidência da República criou-se uma cultura, principalmente no nosso país, de achar que um candidato à presidência da República é um ser supremo, melhor que todo mundo, e ele tem resposta para tudo. Então, eu vou chegar aqui de frente contigo, eu vou te falar como resolver a inflação, como resolver o problema do agro, como aumentar o PIB do país. Não é isso. Um candidato à presidência da República, ele tem que dar o direcionamento, ele tem que apontar o caminho a ser seguido. Por isso que você, mais do que ter propostas, você tem que ter uma mensagem, e essa mensagem vai permear todas as propostas. A minha mensagem é a diminuição da desigualdade social, e dentro dessa mensagem, o pano de fundo é o enfrentamento ao sistema financeiro, ao modelo econômico adotado no nosso país hoje, que visa enriquecer cada vez mais os banqueiros. Uma das medidas que eu proponho é uma ampla reforma tributária, já nos primeiros 6 meses de governo, aproveitando-se da popularidade de um presidente recém-eleito. E aí, a gente tem pouco tempo aqui, eu não vou poder alongar, mas rapidamente. Essa reforma teria alguns pilares básicos. O aumento do ITR no nosso país, dá para aumentar 10 vezes o valor do ITR, sem que pareça nada de confisco, porque os valores hoje do ITR, eles são irrisórios. A gente pretende também a criação de um programa de renda mínima, justamente com esses recursos que vão advir dessa reforma tributária. Vamos falar no popular aqui, claro que essa não é a expressão correta, mas para todo mundo que está nos assistindo entender. Eu estou dizendo que nós vamos trazer de volta o auxílio emergencial, naquele mesmo valor de R$600, naqueles mesmos moldes. Isso é um novo programa de renda mínima, que incluiria nele aí os beneficiários do Auxílio Brasil, porém com um novo valor, novos requisitos e mais famílias atendidas. Uma terceira medida é a gente fazer uma auditoria nos subsídios que são concedidos no nosso país. Cerca de 300 bilhões de reais são concedidos em subsídios. A gente fazer uma auditoria para rever boa parte, claramente que não todos, mas boa parte desses subsídios. E aí uma quarta medida, que é uma de enfrentamento mais direto, que é a auditoria da dívida pública. Eu não sou adepto dessa teoria de que essa dívida é inexistente, que não tem como... A gente sabe quem são os credores da dívida, é possível identificá-los, mas o que a gente precisa investigar é a origem dessa dívida, como que essa dívida se formou. Só que aí, Fabiana, para fazer isso, para poder dizer, olha, se eu vencer as eleições, eu vou propor uma auditoria da dívida pública para a gente analisar a origem e a licitude de cada um desses créditos, tem que ter algo que só a minha candidatura tem, que é independência. Talvez por isso eu estou patinando até aqui com 2%, 3% nas pesquisas de intenções de voto, porque a nossa candidatura é uma candidatura que representa o povo, é uma candidatura do lado do povo, diferente da primeira via de Lula e Bolsonaro, e que tem coragem para enfrentar o sistema financeiro e mostrar aonde está a solução para esse caos que a gente vive no nosso país, provocado, repito, principalmente pelos níveis de desigualdade social. Janones, no site da Câmara, você falou sobre o tempo que é curto, não tenha pressa em responder, eu prefiro que você se responda com calma, com tranquilidade um tema, do que a gente ir correndo e você deixar de falar alguma coisa importante para a sua pessoa. Né? No site da Câmara, a gente tem lá, você fez parte da Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, Comissão de Segurança Social Familiar, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e você fez parte da Comissão Especial, que é uma comissão externa, na verdade, do desastre de Brumadinho.
Inclusive, você participou da comissão parlamentar de inquérito do rompimento da barragem de Brumadinho, foram 270 ou 272 mortes. O que você aprendeu com esse trabalho e a sua visão em relação ao meio ambiente no Brasil mudou depois de Brumadinho? William, mudou muito, foi uma experiência muito significativa para mim, até pelo momento que ela ocorreu. Eu me lembro que o meu primeiro dia na CPI de Brumadinho, eu tive um embate com o então presidente da Vale. Foi no dia 14 de fevereiro de 2019, eu tinha chegado na Câmara dos Deputados há apenas 10 dias, e até sempre que eu vou me referir ao ocorrido em Brumadinho, é um compromisso meu de consciência mesmo com a família das vítimas, diante de tudo que a gente conseguiu apurar ali. Eu nunca digo tragédia de Brumadinho, eu sempre digo a chacina da Vale em Brumadinho. A gente teve acesso a documentos, esses documentos são públicos, a e-mails, e não me deixou qualquer dúvida de que ali houve claramente o dolo. Obviamente que não o dolo simplesmente, mas o dolo eventual, né? Sabia-se do risco e decidiu-se pagar pelo risco, porque fizeram uma conta macabra de que era mais rentável indenizar algumas famílias, que se algumas pessoas viessem a morrer, como aconteceu, do que ter um custo muito maior para impedir que aquela barbárie acontecesse como aconteceu lá no ano de 2019. E a gente conseguiu, através do trabalho na comissão externa e também na CPI, principalmente na comissão externa, apresentar um conjunto de 9 projetos de leis que foram aprovados na Câmara dos Deputados. Um deles, que é o projeto que tipificou o crime de ecocídio, que foi relatado por mim à época, e a gente conseguiu, através dessa nova legislação, criar um ambiente mais seguro para a mineração no país. Isso é só um pedacinho, né, do problema do todo, do problema ambiental pelo qual o nosso país vive. Eu acredito, William, que a grande pauta, né, que a gente espera, o mundo espera que o Brasil assuma, espero eu nos próximos anos já, com muita urgência, que a gente possa assumir o papel de protagonista na defesa do meio ambiente, fortalecendo os órgãos de fiscalização, mas principalmente que o Brasil possa ser signatário de grandes acordos internacionais pela preservação do meio ambiente e, por que não, aqui um sonho mais ousado, mas que a gente possa também propor novos acordos em defesa do meio ambiente para outras nações, que a gente possa ser exemplo, referência na defesa do meio ambiente. Fabi. Deputado, eu te vejo alguém muito empolgado com o ofício de deputado, na sua fala eu sinto isso. Então, aproveitando esse otimismo, porque a gente vê uma certa demonização da política, de uma forma geral, não vamos nem citar pessoas aqui, porque o nosso objetivo é concentrar na sua pessoa. Então, diante desses desafios também de tirar os políticos, de uma forma geral, da boca do povo, da boca ruim, né? Você acabou de mencionar aqui a pauta de meio ambiente. Nós temos um problema muito palpável hoje no Brasil. Nós temos a melhor legislação ambiental do mundo em andamento hoje em dia. Nós temos somente 3% de emissão de gás carbônico, que é a preocupação aí dita pelo mundo inteiro. O nosso grande problema que eu vejo é que nós não temos uma mídia internacional, principalmente, que nos ajuda a dizer isso ao mundo, porque são fatos, o Brasil é bem preservado e podemos melhorar. Então, como o senhor, se fosse eleito, colocaria esse problema e como enfrentaria essa mídia internacional que parece sempre fazer uma propaganda contra o nosso país? Fabiana, primeiro dizer que você está certa na sua análise, eu sou extremamente empolgado, amo estar na Câmara dos Deputados, amo estar no Congresso Nacional e assim, faço com muita paixão. Eu vejo alguns colegas nesse formato novo de fazer política aí, dessa chamada nova política, né? Eu me elegi sob a onda dessa chamada nova política em 2018, mas ao contrário de muitos desses que se perderam, se tornaram em algum momento digitais influencers, youtubers, eu não. Eu sempre me declarei como político, eu sou político, eu amo político e eu amo estar na Câmara dos Deputados
representando o povo ali. Faço isso com muita, muita paixão. E o desafio, Fabiano, é gigante, assim como é o meu aqui, né? Enquanto pré-candidato à presidência da República, que eu tenho que buscar espaço, cavar. A gente vê aí, só fazer uma adenda aqui, já que o William me deixou à vontade aqui, um pouco mais à vontade com a questão do tempo, quero só trazer a discussão aqui rapidamente sobre a questão da fake news, e aí tem o gancho com o que você perguntou, né? A imagem internacional lá fora, se estão divulgando a verdade ou não. Muito se fala sobre fake news, e eu vou dizer aqui para vocês em primeira mão que eu tenho repensado. Eu não tenho nenhum problema em voltar atrás dos meus posicionamentos, e eu tenho repensado muito qual será o meu posicionamento nessa discussão que está sendo travada no Congresso Nacional sobre o que é fake news, o que não é fake news, quem tem o direito de dizer o que é fake news e quem não tem. Eu tinha um posicionamento e eu te confesso que eu tenho revisto ele, porque quando a gente sente na pele, né, a gente começa a enxergar melhor todos os lados. Um jornalista aí muito querido pela esquerda brasileira principalmente, ele disse esses dias em um programa dele, e aí nós estamos falando de rede social não, né, de um grande veículo de comunicação no nosso Brasil, ele disse lá que o André Janones teria destinado 2 milhões de reais para pagar o show do Gustavo Lima, sendo que na verdade o André Janones destinou 1.400.000 reais para pagar 10 shows. A discussão se deve destinar, se não deve destinar, é uma discussão, é caráter opinativo, mas é covardia e gera um prejuízo gigante para a imagem, você dizer para a pessoa que me acompanha, que acredita em mim, que eu paguei 2 milhões de reais em um cachê do Gustavo Lima. E aí a pessoa vem falar, mas isso tem rolo. Por que 2 milhões em um show e as outras prefeituras estão pagando 1 milhão, 800 mil? Sendo que, na verdade, foi justamente o contrário. E esse jornalista diz também, e ele tem uma grande audiência, ele disse que o André Janones criou essa festa, porque essa festa foi marcada para 10 dias antes do período eleitoral. Porque esse jornalista, ele conhece muito bem a virada paulista, ele conhece bem as apresentações do Chico Buarque, do Caetano Veloso, da Anitta, e ele entende que só isso é arte. Né? O preconceito dele é que só isso é arte. Aí se refere ao sertanejo como breganejo. Eu não ouço sertanejo, não é o meu estilo de música preferido, não escondo isso de ninguém, mas eu sei reconhecer o que é cultura popular. Então eu estou trazendo esse episódio aqui só para dizer que eu vi que esses que hoje dizem que, olha, a internet divulga fake news, isso daqui é fake news, eles também divulgam fake news. E eles acostumaram a estarem em um monopólio, onde eles ditam o que é verdade. E aí, repito, pela primeira vez eu senti na pele isso. E eu fiquei aqui gritando, olha, mentira, eu não destinei 2 milhões de reais para o show do Gustavo Lima, isso é uma mentira. E aí a pessoa vai lá e fala, não, mas aqui, ó, tá aqui, o jornalista falou, que tá aqui no jornal, tá aqui na rádio que ele fala toda semana. E você criou a festa existe há 46 anos. Ela acontece desde 10 dias antes das eleições, porque é a data do aniversário da cidade. E há 46 anos é feito nesta data. Então, Fabiano, o desafio do enfrentamento da fake news é uma luta inglória, seja em relação ao meio ambiente, a mostrar o que está acontecendo lá fora, ou seja o meu caso com uma disputa presidencial, é uma luta inglória, mas que o que a gente tem que fazer é enfrentar, é continuar mostrando a verdade e fazendo esse contraponto. Um vai com a emissora de TV, o outro vai com a sua rede social, o outro vai com o jornal escrito, é fazer um choque de informações e deixar que as pessoas decidam, porque, infelizmente, quem deveria ter o dever de informar corretamente, hoje desinforma, não aceita ser contraposto, não aceita ser contestado, e aí acontecem distorções, não só lá para o exterior, mas aqui dentro do nosso país também. Janones, sobre essa liberdade de expressão nas redes sociais, né, e você falou sobre fake news e tudo, você tem 3 dias que você publicou lá, quem matou o Dom e o Philips? Você perguntou isso no teu Twitter. Nós tivemos a confirmação agora, né? 2 suspeitos presos, segundo estão na Superintendência da Polícia Federal do Amazonas, né? Foi confirmada que um deles admitiu o assassinato. Hoje, tem 7 horas mais ou menos, você publicou o seguinte: o governo vai falar barbaridade que nós, seres humanos, teremos nojo ao escutar sobre a morte de Dom e Bruno. E fará isso para esconder a tragédia que é a inflação hoje e mais um reajuste nos combustíveis. A cortina de fumaça da vez são vidas e ele com nada se importa. Nós estamos nos enganando como sociedade porque nós vivemos nessa cortina de fumaça? William, quando você perguntou sobre
o motivo de eu ser... a que eu atribuo, né, essas acusações, enfim, os ataques que eu sofro com alguma frequência, eu falei que é para eu me negar a entrar no debate ideológico. Há cerca de 3 meses atrás, eu me lembro, todas as vezes que tem alguma possibilidade de greve, a imprensa entra em contato comigo, por conta do meu histórico, junto à greve dos caminhoneiros, e aí eles dizem, Janones, tem alguma possibilidade de greve dessa vez? Eu sempre falo que não, desde 2018. E teve um aumento do combustível agora em fevereiro, que pela primeira vez eu senti algo diferente. Quando me ligaram, eu falei, olha, pode ser que dessa vez vai acontecer. Eu tô sentindo um clima diferente no ar. E começou um movimento de rede, eu fiz um contato com algumas lideranças dos caminhoneiros, que eu ainda tenho um contato próximo, falaram, Janones, dessa vez pode acontecer. E aí, William, no dia seguinte, estourou uma polêmica relacionada ao filme do Danilo Gentili. Foi o filme do Danilo Gentili, foi o STF lá com o Daniel Silveira, hoje está sendo o assassinato, as coisas que vão ser faladas sobre o assassinato. Amanhã vai ser sobre algum banheiro lá, que estava uma placa lá de unissex no banheiro, homem e mulher usando o mesmo banheiro. Eu não estou dizendo que essas questões, elas não devem ser discutidas. Existe espaço para todos os debates na política brasileira, na imprensa. A minha discussão é se esses debates deveriam pautar a imprensa, se ele deveria pautar nós da classe política brasileira, ou se a gente deveria ter o foco em discussão de políticas para reduzir o preço dos alimentos, para melhorar a qualidade do transporte público, para dar uma valorização real no salário mínimo. A gente discutir, eu já não discordo com você que o auxílio é R$600, o país está quebrado, a gente não tem dinheiro para pagar nem 200. Mas então vamos discutir isso, nem que seja para discordar de mim. Eu queria ver o Brasil sendo pautado por essas questões que fazem diferença na vida das pessoas. Eu tenho total respeito por essas vidas que se perderam. Os culpados têm que ser punidos, têm que ser investigados, mas a gente não pode deixar que o filme do Danilo Gentili, nós não podemos deixar que o episódio do Daniel Silveira, que tem o seu espaço, tem a sua importância para ser discutido, se houve um excesso do STF ou se houve um excesso do Daniel, mas essas discussões não podem pautar o direcionamento da nossa política. Nesse quesito, sim, eu entendo que a gente está se perdendo. A gente não está conseguindo separar o que é prioridade. E aí tem uma massa lá fora gritando para ser ouvida. E é a isso que você justifica um deputado de primeiro mandato, que é deputado há 3 anos, ter 3 pontos em uma pesquisa presidencial. Não é, eu tenho total consciência que isso é simbólico, é pequeno, que isso não faz de mim presidente da República, mas tem algum significado. Como é que foi isso? O André Janones dormiu e acordou com 3 pontos no Datafolha? Ninguém consegue olhar com olhar e falar como que esse cara chegou nesses 3 pontos? Como que esse cara bateu 2 recordes nas redes sociais? Colocou 3.300.000 pessoas simultaneamente em uma transmissão ao vivo, colocou 42 milhões de pessoas para assistir um vídeo. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu discuto esses problemas. Os problemas que as pessoas querem a solução. Elas queriam que a gente estivesse aqui discutindo só essas questões. Porque essas questões, William, afetam o cidadão de direita, de esquerda, o que vota no Lula, o que vota no Bolsonaro, o que vota no Janones, o que quer o porte de arma, o que não quer. Política, para mim, não é você ter posições radicais. Política, para mim, ela é feita com equilíbrio. Eu pego o seu posicionamento aqui, completamente de direita, um exemplo, e pego o da Fabiana aqui, completamente de esquerda, outro exemplo. E eu tentar achar uma solução que agrade vocês dois. É esse o papel de político. Escolher um lado extremo, extrema-direita, extrema-esquerda, é a coisa mais fácil do mundo. Levar a política como se fosse paixão, como se fosse um time de futebol. O grande desafio é achar a solução do meio. Falar, isso aqui atende aos 2 lados, isso aqui atende à maioria. Claro, sempre vai ter um grupo aqui, outro ali, que não foi beneficiado. É o efeito colateral da democracia, né? O ônus da democracia. A maioria prevalece. Mas todos são ouvidos, todos estão sendo respeitados. É isso que eu acho que Fiquei falta com dúvida agora. Porque pelo que você falou, na verdade, Brasília, os parlamentares se pautam pela imprensa, ou seja, é um parlamento fraco que está sujeito ao que a imprensa diz e eles seguem a imprensa e não pautam a imprensa, é isso? Eu já me perguntei, eu já me fiz essa pergunta e eu não tenho nenhum problema aqui, eu tenho total humildade em te dizer que eu não tenho a resposta. Eu já me perguntei se a imprensa pauta o parlamento, então a imprensa é que está dando espaço para questões ideológicas que, na minha opinião, é a opinião minha,
não são as mais importantes a serem discutidas nesse momento. E nós temos um parlamento que vai na busca desesperada pelo like, né, para ser relevante na rede social, o algoritmo entregar o conteúdo. Para ele virar notícia, ele segue, ele obedece, ou se é o contrário, se o parlamento se fecha nessas questões e a imprensa ela cobre o que é notícia ali. Eu te confesso que eu não sei, eu não tenho essa resposta, não sei dizer se é o parlamento que pauta ou se é a imprensa que pauta. A única certeza que eu tenho é que existe uma ressonância quando você se nega a entrar nessa discussão, nesse debate, seja aí então negando a imprensa ou negando os colegas deputados, não sei, mas quando você se nega a se pautar por esse debate ideológico, por essas questões que deveriam ser triviais e foca a sua atenção naquilo que o povo quer que você discuta, que você lute, aí acontece uma resposta extremamente positiva. Por exemplo, no dia de hoje, eu fui nomeado relator de um projeto na Comissão de Seguridade Social e Família e não apresentei o relatório ainda, não posso fazer isso sem antes estudar, pegar dados, ver fontes de financiamento, mas enfim, que é para que eu me manifeste em relação ao auxílio, para as mães solos, né? Se vai ficar em R$400 ou se vai aumentar para R$800 ou para R$1.200. É isso que a gente tinha que discutir, é isso que a gente deveria se debruçar em cima, essas questões, porque lá nessas mães solos, você vai ter as que são de direita, que são de esquerda, que querem o porte de arma, que não quer a favor da ideologia de gênero, que não é. Então, essas questões, elas são transversais, elas chegam em todos os brasileiros de qualquer ideologia. Então, para mim, isso deveria ser a prioridade da discussão e esse que está pautando aí, seja a imprensa, seja a classe política, está com um olhar mais para as questões ideológicas que, repito, para mim, deveriam ser tratadas como secundárias. Fabiana Barroso. Deputado, o que eu vejo nessas discussões ideológicas é justamente porque os governos, não é só no Brasil não, tá? É no mundo inteiro, eles se encaixam ou na direita ou na esquerda por pré-definições. E eu vejo muitos políticos, o senhor não é o primeiro, aliás, eu fiz essa pergunta ontem para o também pré-candidato, só que agora provavelmente lá pelo Paraná, o Moro, eu fiz exatamente a mesma pergunta para ele, porque existe, a gente querendo ou não, um Estado, por exemplo, mais estatizante, ou seja, mais voltado para um governo esquerdista ou um governo mais liberal. Aqui eu estou falando da parte econômica, né, que vai abrir o livre mercado aí do país. Isso muda demais a vida das pessoas na pirâmide. Então, esse tipo de decisão de como um político se coloca, ele acaba definindo o futuro do nosso país. E até acho que um dado que o senhor aponta, no meu entendimento, essa coisa de pleitear uma pauta importante, é justamente pelo nosso país estar muito jogado na parte da educação por anos e anos. Então, nós não temos um ensino fundamental de qualidade, eu avalio assim. Então, eu queria saber se o que o senhor pensa em relação à educação do Brasil e também já te perguntando se o seu governo teria uma tendência maior a ser estatizante ou maior a ser liberal. Um meio termo não existe nesse aspecto. Eu vou começar pelo final. Eu quero aproveitar aqui para falar de educação, quando você falou da falta de investimento na educação fundamental, na educação básica. Concordo plenamente. Essa lógica, a gente precisa inverter essa lógica, eu tenho falado sobre isso nas minhas propostas quando eu vou discutir educação, inverter essa lógica de sair abrindo vaga à torta e à direita para o aluno chegar sem nenhum tipo de preparo na Universidade Federal. É isso que os governos petistas fizeram, né? É isso que o governo Lula fez. E a gente precisa inverter essa lógica, a gente precisa investir na educação básica para que as pessoas possam chegar até o ensino superior com uma bagagem, que a gente possa formar cidadãos críticos, que possam ter a condição de, por si só, discordar do que o André Janones está falando aqui, discordar do que a Fabiana está falando, ou concordar. A gente só vai fazer isso invertendo essa lógica de investimento na educação e investindo em educação básica, é isso que eu defendo. Em relação ao posicionamento ideológico, para mim, é uma discussão absolutamente ultrapassada. Eu sou um homem moderno, um homem do século XXI, e para mim a maneira moderna de fazer política é não ficando preso a questões ideológicas. Os debates ideológicos, eles têm o seu espaço. E aí vou repetir o que eu disse, não estou dizendo que ele não deve existir, eu estou dizendo que ele não deve ser prioridade.
existe o espaço para o debate ideológico, principalmente em ambientes acadêmicos ou em ambientes como a Câmara dos Deputados, é um ambiente muito propício a isso, a posições antagônicas, diferentes, mas não pode ser prioridade. Vou te dar um exemplo prático de algo que eu apliquei e aplico no meu mandato de deputado federal. Todos os projetos de lei, quando eu vou discutir com o meu assessor de plenário, Douglas, como que eu vou votar aquela matéria, eu peço a ele para que tire do cabeçalho daquele projeto quem é o autor. Então, eu voto sem saber se quem propôs aquela matéria foi o presidente Bolsonaro, se foi o PT, se foi o MDB, quem quer que seja. E aí, ora você vai se alinhar à direita, ora você vai se alinhar à esquerda, por um único motivo. Nenhuma ideologia, ela dá conta da realidade. Então, eu coloco o meu posicionamento e eu não tenho problema em relação aos outros me rotularem. Eu não vou me sentir ofendido se você dizer que eu sou de esquerda, ou se você disser que eu sou de direita. Eu é que não me permito me rotular. Porque a maneira como a política brasileira é feita hoje, se eu me rotular, eu fico preso. E eu sou apontado como incoerente, mas eu tenho coerência. A minha coerência está sempre do lado do povo brasileiro. Agora, eu não tenho político de estimação. Se você fizer um apanhado das minhas comunicações da tribuna da Câmara dos Deputados, você vai ver eu num dia, utilizando a tribuna, para criticar de forma muito severa, mais até do que eu critiquei aqui o presidente Bolsonaro, e no dia seguinte você vai ver eu usar a tribuna para defender um projeto dele. E aí ninguém entende, mas que isso? Esse cara estava falando isso aqui e agora ele está defendendo um projeto, ele vira-folha, cada hora ele está de um lado. Não, eu sempre estou do mesmo lado. O lado que eu entendo naquele momento que vai beneficiar o povo brasileiro. Eu não sigo cartilhas. Eu já presenciei, Fabiana, colegas deputados, a gente está discutindo no cafezinho do plenário, e o deputado falava assim para mim, concordo com essa matéria, isso aqui a gente tem que votar contra e tal, tal, tal. Aí a gente vai para o plenário, eu vejo o voto lá no painel, aquele deputado votou a favor. Aí eu digo, não entendi, a gente não conversou ali no cafezinho, você não falou que era contra também? Ele falou, mas o partido orientou a favor. E aí tanto faz o partido, se é o PT, se é a base do governo, não interessa. Eu não tenho esse compromisso partidário, eu não tenho esse compromisso ideológico, eu tenho um compromisso com os meus eleitores, com aqueles que eu represento, de votar sempre a favor do nosso país. Vamos finalizar falando do tema específico, privatização. Eu sou contra ou a favor da privatização? Depende de qual empresa, em qual cenário. Os dados que me foram trazidos ali mostram que aquela empresa é passível de recuperação, sim ou não? E aí eu vou me posicionar. Eu respeito quem se prende ao debate teológico, cada um conduz a sua maneira de trabalho da maneira que achar mais conveniente, mas, para mim, é um modelo ultrapassado de se fazer política. André, você sabe que você falou desse cafezinho em Brasília, eu tenho uma curiosidade para acompanhar esses cafés, porque foi o que você falou, né? Como as pessoas mudam de opinião em Brasília, né? É uma coisa impressionante. Você é de Minas Gerais. Minas é um colégio muito importante para o Brasil e nós tivemos uma polêmica envolvendo Minas Gerais agora, em Uberlândia, né? Você foi o terceiro deputado mais votado federal, não foi isso? Terceiro mais votado do estado. Em Uberlândia agora, o ex-presidente... Minha região. Tua região, né? Cidade a 100 quilômetros de Uberlândia. Bom, então, o ex-presidente Lula participou do primeiro ato público ao lado do pré-candidato ao governo mineiro, o Alexandre Calil. A aliança entre Lula e o ex-prefeito de Belo Horizonte foi selada em maio e o evento de hoje serve para apresentar a dobradinha ao eleitorado. Já o governador Romeu Zema aparentemente ficou incomodado com o encontro e no Twitter o Zema postou, abre aspas, Uberlândia vai receber reforço policial para não dar brecha para bandido. Vamos inaugurar a sede do 32º Batalhão da PM e entregar mais 24 viaturas esse mês. Para manter o estado mais seguro do país, temos tolerância zero com o crime, de pequenos delitos aos ladrões dos cofres públicos. Fecha aspas. Esse post, Janones, foi interpretado por muitos como um ataque a essa aliança Lula-Calil. Como é que está a disputa eleitoral no seu estado? Disputa muito acirrada, disputa bonita de se ver, William. Tanto o governador Romeu Zema como o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, têm uma popularidade muito grande. Na minha região do Triângulo Mineiro, o Calil é um absoluto desconhecido, precisa conquistar muito espaço ali para a candidatura dele ter uma viabilidade maior. Agora que a disputa no meu estado,
ela reflete exatamente a resposta anterior que eu dei para a Fabiana sobre a questão ideológica, né? Sobre a prevalência da questão ideológica, que, para mim, idiotiza a discussão. Vamos para um exemplo claro. A última pesquisa de intenção de voto, quando você coloca Zema versus Calil, o Zema ganha com, se eu não me engano, eu não vou ser preciso aqui, mas em torno de 20 pontos de vantagem. Quando você coloca Zema contra Calil apoiado por Lula, o Calil ultrapassa com mais de 10 pontos, 15 pontos de frente. Isso é a idiotização que o debate ideológico provoca. Ou seja, o cidadão ele é Lula, e aí por ele ser Lula, ele está cedendo a única arma que ele tem para mudar a realidade dele. Ele está falando assim, Lula, meu voto é seu. Se você mandar votar num cachorro, eu voto num cachorro. É isso que essa paixão causa. A gente vai começar a ser um país sério, a gente vai começar a construir o país que a gente acredita, a hora que você conseguir ter uma sociedade que não tenha político de estimação de fato. Porque essa frase ficou muito popular nos últimos anos, mas na prática não mudou nada, né? A gente continua encarando política como se fosse time de futebol. Mas que incoerência é essa? O cidadão falou bem do presidente aqui e amanhã ele criticou e depois ele voltou a falar bem e depois ele voltou a criticar. Sim, a gente tem que conscientizar que político não é ídolo, não é igual o artista, que você tem o direito ali de ser fã. Político é empregado, é empregado do povo, é pago com o dinheiro do povo para prestar um serviço. E como qualquer funcionário, você vai elogiar quando trabalhar bem e você vai criticar quando trabalhar mal. É uma pena, não uma pena que o ex-prefeito Alexandre Calil vença as eleições. Eu mesmo não tenho candidato ao governo, não vou declarar apoio a nenhum dos dois, estou me lixando se ele vai ganhar, se o Zema vai ganhar. Não vou entrar nessa discussão. Vou entrar na discussão das políticas relevantes para o meu Estado. Vou apontar, olha, essa proposta é boa, essa proposta é ruim. Essa deve ser levada a sério, essa não deve ser levada a sério. Estou preocupado com o meu Estado. Com quem vai ganhar, eu não estou. O que é triste mesmo, então, não é que o Calil ganhe ou que o Zema ganhe. O triste é que alguém vote no Calil só porque o Lula está apoiando, ou que o cidadão vote no Zema porque o presidente Bolsonaro pode apoiá-lo no futuro e se votar por esse motivo. Isso me entristece, ver as pessoas levando com tão pouca seriedade o seu voto, que é a única arma que ele tem nas mãos. Fabi. Janones, aproveitando o gancho que o senhor também começou a falar aqui no comecinho da nossa entrevista, em relação ao seu partido, o Avante, ele tem quanto de fundo eleitoral e ele tem tempo de TV? Se tiver, qual é esse tempo? E aí eu aproveito também para te perguntar qual a sua opinião a respeito do fundão partidário. Fabiana, o meu partido é um partido pequeno, eu não sei de precisar os valores exatos, mas dos partidos que estão disputando a presidência, creio eu ser um dos que tem os menores valores para fazer as eleições. Em relação a tempo de TV, são 9 segundos apenas, é um tempo absolutamente irrisório, que não vai gerar nenhum efeito prático. A gente tem esperança aí de, apesar de ser uma chance muito remota, eu sou pé no chão, mas quem sabe algum partido possa vir a compor conosco, e aí qualquer segundo ele é extremamente valioso, mas não é um cenário aí que nos deixa em uma situação confortável para a disputa. Agora, Fabiana, eu esqueci sua última pergunta, perdão. O que o senhor pensa em relação aos valores que são destinados ao fundo eleitoral? Sobre o fundão, isso. Obrigado. Em relação ao fundão, eu tenho de novo, eu vou dizer aqui, né, a questão de você não se aliar aos extremos e pensar fora da caixinha, fora do senso comum. Hoje você tem 2 posicionamentos em relação ao fundo eleitoral. Um lado que vai dizer que o fundo eleitoral tem que continuar como está, porque ele é o custo da democracia. E o outro que vai dizer para você, olha, o fundo eleitoral tem que acabar, porque é um absurdo a gente continuar financiando a classe política. Até nessa questão eu consigo encontrar um posicionamento do meio. Eu sou contra o fundo eleitoral nos moldes atuais, mas eu não defendo a extinção do fundo eleitoral. O fundo eleitoral tem que existir para continuar possibilitando que Andrés Janones da vida, que era cobrador lá em Tuiutaba, possa hoje estar no Congresso Nacional representando o povo brasileiro. A gente não pode criminalizar o fundo eleitoral para permitir que só quem tenha grandes quantias em dinheiro, quem tenha condições de financiar suas campanhas, possam chegar na Câmara dos Deputados.
mas também não dá para continuar com o fundo como está. Eu defendo um fundo eleitoral que seria definido através de uma reforma política que sirva para possibilitar que as pessoas com menos recursos possam chegarem até os postos de representação, prefeitura, Câmara de Vereadores, assembleias e Congresso Nacional. Não é plausível que eu, se decidisse disputar minha reeleição para deputado federal, possa ter acesso a R$2.500.000 para financiar a minha campanha, e o cobrador de ônibus lá de Tuiutaba, no exemplo que eu dei aqui, eu te garanto que ele não teria acesso a R$10.000 para fazer um milheiro de santinho ou para impulsionar uma publicação na rede social. É uma disputa muito desigual. Então, eu defendo uma melhoria no sistema de financiamento eleitoral para permitir que as pessoas com menos recursos também possam representar e serem representadas no Congresso Nacional. Janones, topa um ping-pong? Bora. Bora lá, então vamos começar. Petrobras. Mudança da política de preços. Sistema penitenciário brasileiro. Precisa melhorar. Código Penal. Ultrapassado. TSE. TSE. Precisa de atuar com mais clareza, com critérios mais claros. Alexandre de Moraes. Polêmico. SUS. Uma joia. Pandemia. Trágico. Lockdown. Falhou. O que é família? Amor. Vamos para Eu vou te dar 1 minuto para você me dizer quem é você. André Janones, um brasileiro com uma história de vida muito parecida com a grande maioria do nosso povo, filho de uma doméstica, de um cadeirante que conseguiu, com muito esforço, com muita dedicação, com muita resiliência, sempre enfrentando os mais poderosos, sempre colocando ao lado do povo, sempre de mãos dadas com os menos favorecidos, aqueles que são chamados de invisíveis por alguns, para mim, sempre foram visíveis e que hoje está no Congresso Nacional, dando voz a essas pessoas, levando a elas uma esperança de poder acreditar em um país que ofereça um mínimo de dignidade a todas elas. Um cidadão cheio de esperança, trabalhador, esforçado, com muita coragem e vontade, desejo de fazer o melhor pelo próximo. Fabi, quem você viu hoje com a gente aqui no Eleições? Olha, eu vi um candidato jovem, como eu falei no meio da entrevista, empolgado com a política, se propondo aí a ser contrariado e a pensar em mudar posicionamento. A gente quase não vê isso, achei isso muito positivo. Não conhecia nesse lado, então acho que a nossa entrevista aqui serviu para as pessoas também te conhecer. E sem citar nomes, mas em comparação a outros pré-candidatos, eu também achei o senhor bastante humilde e é uma característica que também eu não tenho visto na política. Fiquei muito grata pela entrevista e faço votos aí que a sua campanha seja bem sucedida e que você continue otimista aí com a política brasileira, porque isso é importante. Nos microfones da Jovem Pan, nós entrevistamos o pré-candidato à presidência da República, André Janones, do Partido Avante. André, obrigado aí por essa gentileza de ceder esse espaço, né, na sua agenda para a Jovem Pan News. Muito obrigado por todos os esclarecimentos e eu espero encontrar o senhor e os outros candidatos em um outro momento, num debate futuro, no período eleitoral. William, agradeço a você, agradeço a Fabiana, agradeço a Jovem Pan. Peço perdão por algum excesso, é o preço que se paga quando você é de verdade. Eu sou igualzinho qualquer um de vocês, qualquer brasileiro, erro, acerto, tenho
os meus momentos de desabafo, mas para mim o mais importante é isso, continuar sendo fiel ao que eu sou, à minha essência. Então, muito obrigado de coração, porque cada segundo aqui para mim é muito caro e muito valioso. Então, obrigado, Deus abençoe a todos nós e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite e um bom descanso para o senhor. Boa noite, muito obrigado.